Olá, mensagem para você que está aí ouvindo, mensagem para você que tem acompanhado o canal, que tem interagido, que tem curtido as mensagens, mensagem para você que é inscrito no canal. Hoje Deus tem uma mensagem para a sua vida, para a sua construção espiritual e para a sua edificação espiritual, irmãos. E o tema da mensagem de hoje é afasta-se de quem te afasta de Deus. A mensagem é forte, mas ela é verdadeira, ela é real para nossas vidas, irmãos. A mensagem de Deus para nossas vidas, ela é forte, mas porém real. Se você acompanhar até no final aí, até no final desse trabalho, eu quero fazer uma oração para a sua vida, para a sua estruturação espiritual. Irmãos, todos os dias nós vivemos e contamos a nossa história. Todo dia nós escrevemos a nossa história. E todo dia alguém ou nós mesmos podemos contar um capítulo da nossa história. Mas se nós escrevermos e deixar que Deus possa contar a nossa história, não seria melhor? E quando nós falamos afasta-se de quem te afasta de Deus, irmãos, porque a própria Bíblia, a boca de Deus, nos traz algumas histórias de influência de pessoas que contaminou ou destruiu o ministério de alguém. Eu trouxe aqui vários exemplos para nós falarmos sobre isso, mas vamos deixar que Deus possa contar as nossas histórias a partir de hoje. Se nós perguntarmos para nós mesmos quem que nós queremos agradar, entre agradar o mundo e entre agradar a mim mesmo, eu prefiro agradar a Deus. Então, muitas das vezes, nós temos que deixar que Deus possa contar a nossa história. Antes de eu falar sobre as influências que nós podemos sofrer ao longo das nossas vidas, com pessoas, às vezes amigos, falsos amigos, parentes próximos, parente longe, às vezes colegas, são esse tipo de pessoas que trazem influência para nós, ou de forma positiva, ou de forma negativa para as nossas vidas. Quero ler lá em 2 Timóteo, o que Paulo nos traz em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. 2 Timóteo 3, de 1 ao 5, nos diz assim, irmãos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Afasta-te. Então a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara nos salientar que tem pessoas que automaticamente vai entrar ou vai pertencer a nossas vidas com um plano de destruição. Muitas das vezes nós queremos mudar a nossa história e contarmos a nossa história para Deus, ou deixar que Deus venha escrever a nossa história, mas sofremos influências negativas. Você e eu que estou aqui, podemos sofrer influência todos os dias
tanto interno que eu estou falando dos parentes, famílias, às vezes irmãos, pai, mãe, e também externos, que nós estamos falando aí de amigos, colegas de trabalhos e outros irmãos. Nós, lendo a Bíblia, nós podemos trazer algumas influências de pessoas que mudou a história, que trouxe ali algo de forma positiva ou de forma negativa. A Bíblia nos ensina como experiência também. Primeiro, o que eu tirei? Adão e Eva. A Eva foi lá e participou do fruto, e depois convidou Adão que também participasse do fruto. A Eva agiu de forma negativa. Ela agiu como influência negativa para Adão. Caim e Abel. Caim, por causa de ciúmes do seu irmão, matou Abel, que foi o primeiro homicídio que a Bíblia nos conta. José e seus irmãos. José tinha sonhos. Deus já começava a falar com José ali através de sonhos. Mas quando José revelou o sonho dele para os seus irmãos jogaram ele dentro de um buraco, dentro de uma cisterna, e em seguida vendeu ele como escravo. Ele foi vendido como escravo. Então muitos são sofridos como influência. Abraão e Ló. Deus manda que Abraão saia da casa dele, do meio da parentela, mas Abraão leva Ló ali, um sobrinho, junto com ele. E houve a influência depois, guerra entre os dois, briga entre os dois, a ponto dos dois separar ali as moradias, os animais e o campo onde queriam ficar. Davi e Saul. Deus rejeitou Saul, ungiu Davi a rei, mas Saul não aceitou entregar ali o reinado a Davi, guerreando contra Davi, a ponto de todo momento querer matá-lo. Então também houve influência ali de um rei para um outro rei que tinha sido ungido por Deus. A Saul não obedeceu à vontade de Deus. Saul sendo rejeitado por Deus, mas não queria abrir mão do trono. E outros mais, de forma positiva, Josué e Caleb, escolhido como um dos espias. Todos os espias foram ali, trouxe mensagem negativa, mas Josué e Caleb trouxe mensagem diferente daquilo que tinha visto, onde eles entraram ali na terra, onde Deus havia prometido para eles. E nós sabemos, por causa da influência positiva daquela geração que estava ali como escravo, aquela geração que estava ali há 40 anos no deserto, só adentraram na terra prometida Josué e Caleb. Então, podemos sofrermos, irmãos, influências positivas ou sofrermos influência negativa ao longo da nossa vida. E é por isso que o tema hoje, afasta-te de quem te afasta de Deus. Afasta de quem te afasta de Deus, para que você não venha ser contaminado. Para que o seu ministério para com Deus não venha morrer. Para que o teu ministério com Deus não venha fracassar. Para que você não venha parar em meio ao caminho. Afasta-te de quem te afasta de Deus. Irmãos, quem teme o Senhor, todos aqueles que têm temor ao Senhor, terá também uma excelente amizade, pois os seus amigos serão semelhantes. Se eu temo ao Senhor, se eu amo as coisas de Deus, se eu amo Deus sobre todas as coisas, as minhas amizades, os meus amigos, as pessoas que eu escolho para a convivência, também terá os mesmos pensamentos que eu tenho. Tem as pessoas que eu escolho para chamar de amigo, as pessoas que eu escolho para a convivência, terá que ter também o mesmo temor que eu tenho a Deus. E prosseguir, irmãos, no caminho, principalmente no caminho cristão, nos tempos de hoje, é uma escolha muito difícil. E não é nada fácil hoje servirmos a Deus, porque nós sofremos influência tanto no mundo físico e tão quanto no mundo espiritual. E é por isso que nós temos que sermos seletivos às nossas amizades. Um cristão não é todas as pessoas que ele tem que chamar de amigo. E o cristão não são todas as pessoas que ele tem que ter convivência.
Porque se for pessoas que têm pensamentos diferentes, que têm vontade diferente, igual nós lemos aí em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, essas pessoas também vai trazer, de uma certa forma, uma influência negativa para você. É por isso que as nossas escolhas têm que ser perfeitas aos nossos olhos, para que também venhamos agradarmos a Deus. Nossas vidas, irmão, nós vivemos altos e baixos. É comum. Eu sou cristão, mas estou passando por luta. É comum você passar por luta. Sou cristão, mas passei por enfermidade, eu estou com enfermidade. É comum. A Bíblia não nos fala que nós somos blindados. A Bíblia não nos fala que nós somos imortais e nem muito menos super-homens, super-heróis. A Bíblia nos fala que nesse mundo teremos aflição. Mas mesmo passando em uma adversidade, uma dificuldade, nós temos que escolhermos a forma certa de nós convivermos, de nós interagirmos para com Deus. Às vezes uma influência negativa, uma pessoa negativa, se você tiver com crise no teu casamento, ela vai querer que você acabe seu casamento. Às vezes uma influência negativa, se você tem responsabilidade sobre filhos, ela vai querer que você abandone os seus filhos. Uma influência negativa vai trazer desejo ali, às vezes desejos de um mundo que você já participou lá atrás e que você não participa mais, como o uso de drogas e outros derivados. É isso que faz uma mente negativa, é isso que faz uma mente podre. E quando eu tenho amigos verdadeiros, quando eu tenho pessoas verdadeiras para a minha convivência, automaticamente a pessoa vai me orientar com o coração de Cristo. A pessoa vai trazer para mim uma mensagem ali de autoestima, usando a mente de Cristo para resolver aquela questão, para resolver aquela guerra, aquele processo que eu e você poderemos passar. Então nós temos que aprendermos que as amizades ruins, as amizades negativas, ela pode trazer para nós guerras e lutas bem maiores do que aquela que nós estamos vivendo. Porque as amizades negativas podem despertar em você o velho homem. As amizades negativas podem despertar em você os velhos vícios. As amizades negativas podem despertar em você os velhos desejos que você um dia já abriu mão. Quando uma pessoa aproximar de você de várias maneiras e motivos, mas não sendo um propósito espiritual, não sendo um propósito de Deus, mas com desejo ali de trazer guerra, luta, ou trazer ali afastamento do seu ministério, afastamento de Deus, afaste dessas pessoas. Acredite ou não, estou falando para você que está me ouvindo, acredite ou não, tem pessoas que têm força de mudar a sua característica, ou mudar a característica de Deus em você. Tem pessoas que são levantadas exclusivamente com esse propósito. Pessoas que são levantadas exclusivamente com esse único propósito. De tirar Deus da tua vida, de você parar no seu ministério, de você parar na tua caminhada, de você enfraquecer na fé, de você despertar o velho homem. Tem pessoas que são levantadas único e exclusivamente com essa motivação. Lá no Salmos 34:14, irmãos, Salmos 34:14 nos fala assim: afaste-te do mal e faça o bem e busque a paz com perseverança. Afaste-te do mal e busque o bem. Essa é a vontade de Deus em nós. E busque a paz com perseverança. Nós temos que ter sempre um coração de Cristo em nós. Nosso coração, a partir do momento que nós aceitamos Cristo, ele não mais nos pertence, mas ele pertence a Cristo. E se ele pertence a Cristo, nós temos que fazermos a vontade de Cristo todos os dias. Nós temos que fazermos a vontade de Cristo todos os dias. Pessoas que fazem você
fazer coisas do passado que já tinha abandonado, essa pessoa você tem que afastar dela. Pessoa que incentiva você a estar em lugares que você abandonou há muito tempo, essa pessoa você tem que afastar dela. Pessoa, irmãos, que impulsiona você voltar a beber, voltar você a praticar a sexualidade desregada, muda o seu modo de falar, às vezes com gírias e palavras, muda o seu comportamento, faz você desistir dos cultos da igreja, faz você desistir do grupo de oração. Enfim, pessoas que enfraquecem o seu desejo de servir a Deus, são pessoas que automaticamente você tem que afastar dela. Se você criou uma identidade, e se você tem moldado a sua identidade em Cristo Jesus, você não pode deixar que as influências do mundo, ou de pessoas do mundo, venham mudar a sua característica, simplesmente por causa de uma guerra, ou por causa de uma luta, ou por causa de um momento negativo que você está passando. A incredulidade, irmãos, ela faz paralisar os milagres de Deus em nós. A partir do momento que eu começo a conviver com pessoas que têm pensamentos ruins, pensamentos negativos, a partir do momento que eu começo a viver e estar com pessoas que trazem outras influências negativas para a minha vida, eu vou criar dentro de mim uma incredulidade a ponto de fazer com que os milagres paralise em minha vida ou em sua vida, irmãos. Lá em Hebreus 3:12, eu quero ler para os irmãos, nos fala assim, Hebreus 3:12, nos diz assim, irmãos, se você estiver acompanhando aí, pega a sua Bíblia, acompanhe, vamos junto meditar na palavra de Deus, aprendermos junto. Hebreus 13:12, nos fala assim, vedes, irmão, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Vede, irmão, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se afastar do Deus vivo. Então nós não poderemos ser infiel em nossos pensamentos, em nosso coração, em nossas atitudes, em nossas vontades, para que Deus venha afastar de nós, irmãos. O inimigo, ele é roubador de corações. O inimigo é roubador de desejos. O inimigo é roubador de sonhos, de projetos. O inimigo é roubador de cristão. O inimigo, ele quer saquear as pessoas que têm direito à salvação, que têm direito ao céu, e lançar no inferno. Essa é a atitude, essa é a obra do inimigo. Lá em 1 Pedro 3, nós vamos ler o 10 e o 11. 1 Pedro 3, iremos ler o 10 e o 11, que nos diz assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refrie as suas línguas do mal, e seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra o que fazem o mal. O rosto do Senhor é contra do que fazem o mal. O que Deus está falando conosco aqui, irmãos? Que nem todas as orações são ouvidas por Deus. Que nem todas as orações chegam ao ouvido de Deus. Esse texto está nos mostrando aqui que em 1 Pedro 3, do 10 ao 12, 1 Pedro 3, do 10 ao 12, que para que a minha oração chegue ao ouvido de Deus, para que Deus possa ouvir a minha oração, o meu coração
tem que estar ligado no coração de Deus. Uma oração do justo, ela tem muito seu efeito, irmãos. A oração do ímpio, a oração daquele que pratica o mal, não chega ao ouvido de Deus, porque Deus vira o rosto para essas tal pessoas. Então essas tal pessoas, ela não pode fazer parte das nossas vidas. Essas pessoas nós não podemos chamar de amigo fiel. Essas pessoas não podemos chamar de pessoas que estão do nosso lado. É conhecido na gíria popular como canga, meu amigo, meu companheiro. Essas pessoas não podem ser seu companheiro, porque a mente dela está ligada na mente do mal. O rosto de Deus está desviando dessas pessoas. As orações dessas pessoas não são ouvidas por Deus. E é por isso que o tema de hoje, afasta-te de quem te afasta de Deus, irmãos. Porque o que está em perigo aqui, irmãos, é a vida de Deus em você. O que nós estamos falando aqui é a vida de Deus em você. Eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando aqui de placas de igrejas, eu estou falando aqui de Deus em você e de você em Deus. Lá em Provérbios 13, 20, Provérbios 13, 20, nos fala assim: quem visita o sábio, torna-se sábios. Quem visita o sábio, torna-se sábio. Quem se faz amiga do insensato, perde-se. Então, se eu tenho pessoas que usam a mente de forma negativa, eu só tenho a perder para com ela. Aí talvez você faça uma pergunta para mim: mas pastor, e se for uma pessoa de dentro do meu lar? E se for o meu pai, e eu moro com ele, eu não tenho outro lugar para ir? E se for minha mãe, eu moro com ela, eu moro com meus pais, eu não tenho outro lugar para ir? Ah, pastor, se for um dos meus irmãos, e a gente mora ainda na mesma casa, no mesmo lar, e ele é podre, ele tem a mente podre, se eu ficar perto dele, ele está me levando à destruição do meu ministério, à destruição da minha alma. Irmãos, quando é um parente próximo, que você tem obrigação de convivência, porque você não tem outro lugar para morar, outro lugar para ir, orientação minha para você, que você mantenha-se uma postura de cristão. Você não pode ser oscilante, um dia participar das festas dele, um dia participar das bebidas que ele trouxe, participar das drogas que ele trouxe, ou usufruir, ou participar das músicas que ele está ouvindo. Se você manter uma estrutura cristã, automaticamente vai chegar um ponto que ele vai te respeitar. Ele vai falar assim: esse irmão meu não gosta desse tipo de música. Eu não chamo esse irmão meu para participar dessa festa. Eu não chamo esse irmão meu para fazer tal coisas que eu estou fazendo, porque ele tem uma outra mente, ele tem um outro desejo. Mas nós temos que mantermos uma estrutura cristã. Pastor, mas se for na faculdade, na escola, né, minhas amigas, meus amigos lá da faculdade, eles gostam de uma farra, eles gostam de uma festa, eles gostam de festas finais de semana, regada a sexo, regada a droga, e se eu não participar, eu vou me sentir excluída. Se eu não participar, se eu não viver essas festas com eles, se eu não estar lá junto com eles, né, eu não vou ter as amizades dele. Irmãos, nós estamos falando aqui que nós temos que afastarmos das pessoas que nos afastam de Deus. É colocar na balança o que vale mais a pena para você. Se você vai ter e manter amizade com pessoas simplesmente para ter status, ou para chamar de amigo e perder a amizade de Deus, ou se você vai afastar dessas pessoas e agradar a Deus. E para essas pessoas também, que está estudando, faculdade, escola, também postura de cristão. Temos que termos postura de cristão. Eles têm que ver que você tem uma escolha. É muito difícil, às vezes eles já poluídos, você trazer eles para a luz. Porque a maioria das faculdades hoje, da escola hoje, é o contrário da vontade de Deus. Quer destruir a cabeça dos jovens. Nós formamos um jovem aí até os 14, 15, 16 anos, com a nossa identidade, com a nossa estrutura, não em nós, mas em Cristo Jesus. E a faculdade, com 4, 5 anos,
ela destrói totalmente a mente dos nossos jovens. Porque os professores, as pessoas que lideram ali aquela escola, as pessoas que lideram aquela faculdade ali, já têm a mente voltada para o mal. A mente dela já está calcificada no mal. A droga é normal, o sexo é normal, o seu corpo não tem dono. A faculdade, a escola quer ensinar desse jeito. E nós aprendemos com a nossa identidade cristã que nós mantemos a nossa identidade em Cristo Jesus. Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Que o nosso corpo não nos pertence. Que quando nós vamos fazer algo, uma tatuagem ou qualquer outra coisa, ou até mesmo praticar sexo, nós temos que primeiro olhar para Cristo, se nós estamos ou não estamos agradando a Cristo. O verdadeiro cristão, a mente dele está ligada em Cristo. As pessoas do mundo, professores, regentes, diretores, qualquer pessoa que está com a mente no mundo, ela vai levar a sua mente para o lugar da destruição. Então nós temos que escolhermos qual o caminho que nós queremos traçar. É muito fácil quando nós conseguimos colocar nós mesmos conseguimos as nossas decisões, vou afastar essa pessoa e não preciso ter convivência com ela. Simplesmente vou cumprimentá-la e não preciso ter convivência com ela. Mas nós sabemos que tem pessoas que são dos nossos lares, irmãos, são pais, às vezes amigos íntimos, amigos próximos, amigos vizinhos que têm a mente poluída, a mente voltada para o mal. E se você não afastar dessa pessoa, essa pessoa automaticamente vai te afastar de Deus. Quero ler mais um versículo que está lá em 1 João 2:28. 1 João, primeira epístola de João 2, nós vamos ler só o 28, que nos diz assim: E agora, filhinhos, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Irmãos, não adianta nós escolhermos ser cristão, temos um ministério, temos uma identidade e temos dúvidas se nós vamos ser salvos ou não na volta de Jesus. E é por isso que nós temos que termos confiança. Eu vou ler de novo. E agora, filhinhos, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, quando Jesus voltar, nós temos que estarmos ligados na árvore da vida. Quando Jesus voltar, nós temos que estarmos ligados na fonte da vida, para que nós não venhamos perder a nossa salvação, para que nós não venhamos ser confundidos, para que nós não venhamos morrer na fé, para que o trabalho que nós estamos fazendo aqui agora não seja um trabalho sem efeito. A nossa jornada aqui, a nossa caminhada, a nossa história aqui, automaticamente está escrevendo a nossa história lá no final das nossas vidas. Estamos contando o capítulo da nossa história, estamos escrevendo todos os dias um capítulo da nossa história, para que depois a nossa história venha a ser contada por Deus. E eu te pergunto, você quer que o mundo conte a tua história? Você quer que os falsos amigos contem a tua história? Ou você quer que Deus conte a sua história? A escolha é nossa, é nós que escolhemos, é nós que vamos fazer as nossas escolhas. Quero terminar deixando para vocês aqui uma dica, simplesmente uma dica. Quando nós tocamos na Bíblia Sagrada, na boca de Deus, e começamos a refletir, e quando nós escolhemos ser cristão, irmãos, automaticamente, quando nós falamos de Deus para uma pessoa, infelizmente, muitas pessoas acham hoje que falar de Deus ou falar de Jesus é algo negativo, porque o mundo pensa assim. Nós lemos sobre isso, as pessoas que se tornariam assim. Falar de Cristo para as pessoas é como se estivesse falando de uma religião. Falar de Cristo para uma pessoa é como se estivesse falando de uma pessoa ruim, de uma pessoa negativa. Para muitos corações já são assim. A ser religioso demais, ser cristocentro demais. Mas quando nós começamos a tocar na Bíblia,
quando nós começamos a refletir no projeto de Deus para nós e trazemos isso para nossas vidas, automaticamente muitas pessoas vão afastar de você. Muitas pessoas vão desistir de ser o seu amigo. Às vezes você nem vai precisar de afastar dessa pessoa, porque ela própria vai afastar de você quando você identifica como verdadeiro cristão para ela. Muitas pessoas vão afastar de nós, irmãos, pelo simples fato de você declarar que você é um cristão. E até mesmo familiares. Até mesmo pessoas da tua família, pessoas que antes você tinha uma boa convivência, vai afastar de você pelo simples fato de você identificar como cristão. Alguém na sua família, os velhos amigos, os velhos parentes, vai tentar despertar em você o velho homem. Vou ver se ele é um verdadeiro cristão, vou tentar despertar. Ele gosta de droga, eu vou trazer droga e vou oferecer para ele. Ele gosta de bebidas, eu vou trazer bebidas e vou oferecer para ele. Ele gosta de mensagens negativas, vídeos negativos, eu vou mandar para ver, vou testar ele se ele é ou se não é um verdadeiro cristão. Mas, se você é um verdadeiro cristão, irmãos, se eu estou falando aqui com um verdadeiro cristão, a nossa escolha é Cristo. A nossa escolha sempre vai ser Cristo. E mais uma vez eu te digo, não estou falando aqui de placa de igreja, e nem muito menos estou falando aqui de religião, estou falando de Cristo. Escolhermos Cristo como o Salvador das nossas almas. E quando você escolhe Cristo, quando você quer estar do lado de Cristo, não agradar pessoas, e nem muito menos o mundo, irmãos, sempre vai levantar guerras físicas e espirituais contra a sua pessoa. Então eu te pergunto, qual que é a sua escolha hoje? Qual que é a sua escolha a partir de agora? Qual que é a tua escolha? E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo falou com você, se esse trabalho falou com você, envia para os teus contatos. E se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que inscreva-se no canal, torne-se um membro do canal, para que quando eu postar uma mensagem nova, você vai estar recebendo em nome de Jesus. Amém? Como eu disse, que no final eu oraria, que eu iria fazer uma oração, e eu quero fazer uma oração para a tua alma, para a tua estrutura espiritual, para que essas palavras aqui não sejam como vento, que simplesmente passa, mas que seja palavra conduzida pelo Espírito Santo, e que ela possa encontrar guarida, possa encontrar lugar no seu coração, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus, eu te louvo, Deus, eu te agradeço pela minha vida, e também quero agradecer pela vida desse ouvinte, dessa pessoa que está ouvindo aí, ó Deus. Que o Espírito Santo, Deus, possa, meu Deus, confrontar, meu Deus. Que o Espírito Santo possa acender uma chama dentro do coração dessa pessoa aí, ó Deus, e despertar o desejo de ser um cristão verdadeiramente do Senhor. Eu quero colocar a vida desse cristão, meu Deus, as lutas que ele tem passado, as guerras, meu Deus, a dificuldade, ó Deus, de se tornar um cristão em Deus, em lares que estão poluídos, em volta de amigos ou antigos amigos que quer tirar ele ou ela da presença do Senhor, Pai. Quero colocar a vida dessa pessoa sobre as tuas mãos, ó Deus, e pedir ao Senhor, Pai, que venha dar força a essa pessoa, ó Deus, para que ela não seja confundida, para que ela não seja enganada, ó Deus, e que ela também não venha despertar o velho homem ou a velha mulher dentro dela, ó Deus, e voltar para as práticas antigas, ó Deus. Eu entrego essa vida sobre as tuas mãos na data de hoje, em nome de Jesus. Jesus abençoe a sua vida. Sou eu, Pastor Leandro, deixando mais uma mensagem para você, mais uma mensagem para a tua vida, em nome de Jesus.